Abra por gentileza o Santo Livro, segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2. Aleluia, aleluia. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Aleluia, aleluia. Glória. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim o Santo Livro: traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Irineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Eu quero falar sobre isso. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus conhece quem é dele, amém? Aleluia, aleluia. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar, adorando, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o apóstolo Paulo aqui, ele está instruindo o pupilo na fé dele. O apóstolo Paulo, ele estava instruindo o novo, o jovem obreiro Timóteo. O apóstolo Paulo, ele estava ensinando o jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo, ele estava capacitando, abalizando, instruindo o jovem obreiro Timóteo, e ensinando uma coisa que eu e você devemos ter a plena consciência. O que? Se você prestou atenção na leitura, o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo que na casa de Deus há vasos de honra, há vasos de desonra, há vasos de ouro, de prata, mas também há de pau e de barro. A primeira coisa que eu aprendo, que você e eu devemos entender, é que na casa de Deus há gente de verdade, mas também tem gente de mentira. Tem gente que é santo e tem gente que é profano. Tem gente que é verdadeiro, mas tem gente que é mentiroso. Tem pastor que é verdadeiro, tem pastor que é falso. Tem pastor que é profeta, mas tem pastor que é falso profeta, mano. Então, Paulo, ele está ensinando Timóteo, ele fala: traze estas coisas à memória. Timóteo, traz à memória os meus ensinamentos. Timóteo, traz à memória aquilo que eu já te falei. Traga a sua mentalidade, ao seu cérebro, as minhas instruções. E qual? Que na casa de Deus há gente de mentira. E essas pessoas que são de mentira podem corromper a fé de alguns. Por isso, Timóteo, você tem que trazer à memória aquilo que eu te ensinei. E o que o apóstolo Paulo estava ensinando, amados irmãos? O fundamental para que Timóteo fortificasse na sua mentalidade: a fé, aleluia, a graça, a salvação, Glaucio, por meio da fé em Cristo. Se você for perceber no versículo 1 de 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz:
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia a homens fiéis e que sejam idôneos, para que também ensine aos outros. Então ele está falando: Timóteo, fortifica-te na graça, fortaleça-se na graça, confia na graça, confia na salvação, confia na redenção, confia no sacrifício, confia no sacrifício na cruz do Calvário, confia no sangue vertido na cruz, confia no Filho de Deus. Timóteo, creia e fortifica-te na graça. Oh, glória. Fortifica-te na graça. Ele está falando: não se fortifica, Timóteo, nas suas obras, mas na obra daquele que operou a obra perfeita, a salvação redentiva, o Filho de Deus, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Timóteo, fortifica-te na obra de Cristo. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você, amado, Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, para que homem nenhum se glorie. Então eu e você devemos confiar plenamente no sacrifício de Cristo Jesus. Foi um sacrifício perfeito, redentivo, aceito, produtivo, regenerativo para a salvação do homem. Como o Glaucio diz, como o Glaucio falou, Raabe entrou na galeria dos heróis da fé, amado. Isso fala do poder da salvação. Isso fala do poder da redenção. Isso fala do poder do que Cristo operou na cruz do Calvário. O poder da graça, amado. Romanos 5:20 vai dizer: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 3:24 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, ele disse, 2 Tito 2:11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se nós pararmos aqui, parece que a salvação é para todo mundo, para quem é prostituta, para quem é ladrão, para quem é maconheiro, para quem é homicida. Não, não, não. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Quem? O versículo continua: ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivemos neste tempo presente, nesse século, sóbria, justa e piamente, aguardando bem a bem-aventurada esperança e o aparecimento, ó glória, do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si, ó glória, um povo seu, aleluia, especial, ó glória, zeloso de boas obras. Então, qual salvação se manifestou a todos os homens que se consagram, os homens que se separam, os homens que adoram a Deus, os homens que pegam a cruz e seguem o caminho da santidade, da adoração e da fidelidade a Deus. Aleluia. Ele está falando: fortifica-te, Timóteo, na graça. Não confia nas obras da lei, mas confia nas obras de Cristo. Aleluia. 1 Timóteo 1, olha só o que Paulo escreveu, 1 Timóteo 1, 14 em diante. E a graça, aleluia, de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, ó glória, digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, ele está falando: a salvação, o sacrifício de Cristo foi tão poderoso que me alcançou, o principal dos pecadores. Eu sou pior do que todo mundo, mas através da minha vida, através do meu exemplo de fé, eu serei um testemunho para aqueles que hão de crer. O que ele está falando? Se alguém olhar para você e ver que você se salvou, ver que você regenerou, ver que você mudou de vida, ver que o evangelho entrou em você, ver que a palavra de Cristo entrou no teu espírito e está olhando a sua conduta e falou: se foi possível para ele, é possível para mim, ó glória. Se a salvação atingiu ele, pode atingir também a mim. Se Deus alcançou ele, pode também alcançar a mim, ó glória. Então fortifica-te, Timóteo, na graça. Traz à memória
estas coisas. E mais o que? Ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que nada aproveitam e que são para perversão dos ouvintes. O que estava acontecendo? Estava tendo contendas de palavra, estava tendo contendas de ensinamento, estava tendo outros discípulos causando perversão na instrução bíblica, na instrução canônica. Nós temos que entender, amado, como eu disse aqui no início, que Jesus Cristo já nos tinha advertido acerca disso, acerca dos falsos profetas. Jesus já tinha falado que existiria, e existiu, e continua existindo, e vai existir até o retorno dele. Jesus falou em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O que Jesus está ensinando? Ele está falando: vai ter falso profeta, mas tem como identificar. Como assim? Porque eles vão vir transvestidos de ovelha, mas no interior são lobo. Eles dizem que pasta, mas come carne. Eles dizem que obedece, mas são rebeldes. Mas tem como identificar? Como? Pelo fruto, ó glória. O fruto, ó. A árvore não é conhecida pelo dom, a árvore é conhecida pelo fruto. Então, o falso profeta, por mais que pareça que ele é santo, que ele é bom, que ele é obediente, que ele é fiel, não tem como. Chegará o momento que ele produzirá o fruto dele. Chegará que ele se manifestará a realidade de quem ele é. Por exemplo, um pé de manga. O pé de manga, ele pode se esforçar ao máximo. Alguém pode tentar fazer um enxerto, alguma coisa, uma manipulação. Mas o pé de manga, ele vai ter que produzir manga. O pé de manga não tem como dar jaca, mano. O pé de manga tem que dar manga. Então o cristão tem que gerar santidade. Não tem como ser cristão e não gerar santidade. E a santidade vem naturalmente pela obediência à palavra. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o cristão que anda na obediência da palavra, ele vai produzir frutos de justiça, ele vai promover santidade, ele vai ser honesto, ele vai pagar as contas, ele não vai colocar gato na luz, ele não vai dar falta em ninguém, ele não vai ser trambiqueiro, ele não vai ser adúltero, ele não vai ser maconheiro, ele não vai ser falsário, ele não vai ser fofoqueiro, não. Ele vai ser fiel ao Senhor, aleluia. Naturalmente. Saia das contendas de palavra, que não produz nada a não ser heresia. Saia. Por isso que Paulo, escrevendo na igreja de Filipe, ele falou: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Paulo falou: eu não me canso de repetir o meu sermão, eu não me canso de repetir a mesma coisa que eu escrevi para a igreja de Colossos, eu vou escrever para a igreja de Filipe. Eu não me canso. Por quê, Paulo? Porque é segurança para vocês. Eu não me canso de falar da graça, porque a graça é segurança para vocês. Se eu não falar da graça, vocês vão se fiar na obra. Então eu não me canso de falar da graça, da obra redentiva de Cristo. Nós temos, amado, que ter esse entendimento. Então o falso profeta, por mais que ele venha aparecer, vai ter uma hora que de fato ele vai manifestar quem ele é. Ele vai fazer toda a força para produzir fruto de justiça, mas chegará um momento que a iniquidade vai se manifestar. Então nós temos que fazer o possível para se desviar dessas contendas de palavra. Quantas loucuras são ditas dentro de igreja, mano? Quantas heresias que não estão fundamentadas na escritura. Quantas coisas que as pessoas vão se apoiando e que aquilo não tem nenhum fundamento salvífico. As pessoas se preocupando se a terra é redonda, se ela é plana. As pessoas se preocupando se Adão tinha umbigo ou se não tinha umbigo. Eu não quero saber se Adão tinha umbigo ou não. Eu não quero saber se a terra é plana ou é redonda ou é quadrada. Eu quero saber que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E breve vai voltar para me buscar. Eu creio que Jesus morreu para me salvar. Oh glória. Oh glória. É loucura, mano. É contenda de palavra. É perversão para os ouvintes. Causa perturbação no meio da fé. E qual era a perturbação principal que estava sendo manifestada ali? Eles estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E mais, a ressurreição não era física.
era só espiritual, era só interna, era só abjeta. E Paulo vem ensinando a Timóteo para ele eliminar isso aí, porque Deus conhecia quem era de verdade e quem era de mentira, ô glória. Deus sabe. Porque, meus irmãos, deixa eu te falar, na rede social todo mundo é bom, amado. Na rede social todo mundo é feliz. Na rede social todo mundo é rico. Já reparou na rede social? Todo mundo é rico. Todo mundo tem dinheiro, ninguém é duro. Ninguém sofre. Todo mundo é fiel a Deus, todo mundo é obediente. Mas quando o fruto se revela, manifesta a morte. Quando o fruto se revela, manifesta a fofoca, a contenda. Quando o fruto se revela o ciúme e a inveja. Igual o que aconteceu com a Pimirim. Poucas postagens atrás, semanas atrás, ela tinha postado que acreditava mais em Deus, que preferia ser julgada por Deus, que amava a Deus, que os filhos eram bênção. Mas ela manifestou que estava dentro do coração a maldade, o pecado, a iniquidade, amado. E nós temos que ter essa sensibilidade, sabe por quê? Porque as pessoas hoje querem ser aprovadas pela sociedade. As pessoas querem a aprovação da sociedade. As pessoas querem a aprovação da mídia. E Paulo, olha o que ele escreveu para Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta você ser aceito no Instagram, não adianta você ser aceito no status, não adianta você ser aceito no Facebook, não adianta ser aceito nem no seu bairro, não adianta você ser aceito por quem é de fora, não adianta você ser aceito passar na faculdade, num concurso público. Você pode ser aprovado na faculdade, num concurso público. Eu quero ver você ser aprovado por Deus, ó glória. Eu quero ver por lá a prova de Deus, amado. Como muitas pessoas fraudam o concurso público, são comprados. Eu quero ver comprar Deus. Eu quero ver passar na prova de Deus. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não liga para a sociedade, não liga para o Facebook, não liga para o Instagram. Timóteo, não procura like, não procura curtida, Timóteo. Não procura, Timóteo, ser aprovado pela sociedade. Mas, apóstolo Paulo, para quem que eu vou me apresentar? Para quem que eu vou ser aprovado, Timóteo? A única pessoa mais importante que você tem que se apresentar e aprovado é Deus, é Deus, é Deus, Timóteo. Então procura apresentar-te aprovado a Deus. Procura. Faz uma reflexão. Se eu se apresentasse diante de Deus agora, eu seria aprovado ou reprovado? Aprovado ou reprovado? Se eu me apresentasse diante de Deus agora, aqui, nesse exato momento, seria aprovado ou reprovado? O apóstolo Paulo, ele dá a dica de como nós devemos se apresentar, ou qual a ferramenta que iria nos abalizar para sermos aprovados. Ele diz: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Vergonha aqui é pecado. Que maneja bem a palavra da verdade. A única ferramenta que vai te deixar aprovado diante de Deus é a palavra de Deus, não a outra. A única coisa que vai fazer com que eu e você sejamos aprovados diante de Deus é se a palavra de Deus está em nós. Jesus, ele falou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será concedido. A palavra de Deus tem que habitar em nossos corações, igreja. Tem que estar. Porque a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não vela sobre a minha instituição. Ele não vela sobre o meu diploma. Ele não vela sobre meus conhecimentos. Ele não vela se eu sou aprovado pela sociedade, pelo Instagram, pelo Facebook. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. 2 Timóteo 3,16 em diante diz: toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4,12 em diante diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ó glória, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Peraí, eu não aguento isso aqui, mano. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Porque a palavra de Deus é viva, ó glória, ó glória, ó glória.
Oh glória. A palavra de Deus é viva. O que ela quer dizer? Aonde a morte está, se a palavra de Deus entrar, ela vai produzir vida. Aonde imperar a morte, se a palavra de Deus, que é viva, e mais ela é eficaz, ela tem eficiência, ela vai entrar e vai produzir vida. Eu sempre trago à memória a reflexão de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Lázaro estava fedendo, minha irmã Jaqueline. Todo mundo já tinha dado Lázaro como fim. Todo mundo já estava falando, acabou para Lázaro. Já era para Lázaro. Lázaro está fedendo. Lázaro está sendo comido por bicho. Lázaro agora vai ser como o grão da terra. Acabou para Lázaro, é fim de Lázaro. Mas o verbo vivo chegou diante da sepultura de Lázaro e falou: remove a pedra. Aquilo que cabe a mim e a você fazer, a gente tem que fazer. Mas aquilo que é da competência de Deus, Ele vai fazer. A pedra eu tiro. Levantar o defunto é com Deus, amado. Quando foi removida a pedra, ó glória, ó glória, ó glória, Deus ele enviou uma palavra. Jesus ele falou: Lázaro, venha para fora, ó glória. A palavra entrou na cova, oh glória, lá tinha morte, estava fedendo, aleluia. A palavra entrou na sepultura, a palavra entrou na tumba, a palavra encontrou o defunto, a palavra viu Lázaro fedendo, a palavra viu Lázaro, amados irmãos, se deteriorando, o cérebro saindo pelo ouvido, sangue saindo pelas narinas, a pele de Lázaro já estava caindo, carcomida, mas a palavra viu Lázaro e olhou para Lázaro e falou: ele me mandou vir aqui e ele me mandou ressuscitar o defunto. Eu não posso voltar para ele sem Lázaro estar ressuscitado. Eu tenho que ressuscitar Lázaro. Oh glória, porque a palavra dele é viva e ela é eficaz. Lázaro, levanta, oh glória. Aleluia. E a palavra trouxe Lázaro vivo, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, junta e medula, é apta para discernir as intenções do coração. Aleluia. Esse é o poder da palavra, mano. Então nunca desista de ninguém. Por mais que você possa ver essa pessoa plantando na esquina de pistola, essa pessoa plantando de fuzil na esquina, essa pessoa sendo um homicida, um assassino, essa pessoa sendo uma prostituta como Raabe, nunca diga que essa pessoa não tem possibilidade de regeneração, de salvação. Essa pessoa, para muita gente, pode estar morta, pode estar fedendo, mas se a palavra entrar, ela vai ressuscitar. Aleluia. Eu creio, glória a Deus. Aleluia. Então nada é impossível para Deus, oh glória. Não desista de ninguém. Não desista de orar. Aleluia. Mateus 4,4 diz assim: ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo sendo tentado pelo diabo, ele foi ali quase, amados irmãos, induzido a se submeter, a transformar pedra em pão. E Jesus falou para o diabo: não, diabo, você está enganado. Nem só de pão viverá o homem, mas o que vai produzir vida ao homem? A palavra de Deus. Aleluia. O salmista disse no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O antídoto contra o pecado é a palavra, amado. O poder da palavra de Deus, amado. Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura, é escudo e é confiável, aleluia, para os que nele confiam. Jeremias 23:29, o que a Bíblia diz? Não é minha palavra fogo, ó glória, diz o Senhor, e com o martelo que esmiuça a penha. Ele está falando, a palavra de Deus tem poder de purificar qualquer mundo. Qualquer mundo. Por isso, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que nós devemos, amados irmãos, ter a palavra em nosso coração. A Bíblia diz de vários homens de Deus que tinham a palavra pulsante. O apóstolo Paulo é um deles. A história diz do século 17 de Ombanha, que se cortasse a verde de Ombanha, não saía sangue, saía versículo, de tão encharcado que de Ombanha era da palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra entranhada na nossa mente, no nosso espírito, igreja. Porque a Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento causa a ignorância leva as pessoas ao pecado.
Então, é necessário ter Bíblia, é necessário ler a palavra, é necessário incutir a palavra na mente, é necessário que a palavra entre na nossa alma. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Eu preciso ter a palavra no meu espírito, para que eu não seja enganado, para que a perversão da fé que acontece pelos falatórios profanos não entre no meu coração, para que as fofocas que acontecem em qualquer ciclo social, inclusive na igreja, venha penetrar o meu coração, venha entrar ao meu coração e eu venha se desviar do caminho. Porque é isso que estava acontecendo na congregação do jovem obreiro Timóteo. Estava acontecendo um burburinho, estava acontecendo uma heresia sendo levantada, e Timóteo não sabia como lidar. Ele escreveu certamente para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai instruir Timóteo. E o versículo 16, olha o que Paulo diz, aleluia: mas evita os falatórios profanos, que produzirão maior impiedade. Então, os falatórios profanos não produzem santidade, produzem impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Irineu e Fileto. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, hein, Ivan? Ele diz que a palavra desses roerá como gangrena. Ele está falando de um tipo de câncer, de uma enfermidade que para os tempos, e até hoje o câncer não tem cura, mano. Tem tratamento, mas não tem cura. E a cura, para ser obtida, o tratamento tem que ser seguido à risca. E tem que identificar a doença no início, senão a pessoa vai a óbito. Se eu não identificar a heresia no início, eu vou morrer com ela. Se eu não identificar o engano no início, talvez pode ser tarde demais. Talvez eu me torne um falso profeta. Talvez eu venha me apostatar da fé. E Paulo aqui, interessante que Paulo aqui ele cita nome, né? Irineu e Fileto. Mas hoje você vai falar nome de falso profeta, é processado, tu é perseguido, tu é morto. Não pode falar mais não, que eles são cafetões da fé. Não pode falar que o homem do chapéuzão, o fazendeiro, é um falso profeta, que faz com que a igreja tenha que pagar o trízimo. A gente não pode falar que aquele senhorzinho do terno diz que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, porque quem não dá o dízimo rouba a Deus, e ladrão vai para o inferno. Você não pode falar. Mas Paulo citou Irineu e Fileto, mano. A gente não pode falar dos falsos profetas. A gente fala que a gente está perseguindo. Mas quem que é pior? Quem que é o provedor ou promovedor de doença, de enfermidade? Quem está denunciando ou quem está promovendo, mano? Paulo disse, a palavra desses roerá como gangrena. Sabe o que é a gangrena? Olha isso aqui. A gangrena é uma enfermidade pela qual qualquer parte do corpo, preste atenção, que sofre de inflamação, torna-se tão corrompida que, ao menos que o remédio seja oportunamente aplicado, o mal continua, propagando-se e atingindo outras partes do corpo, e por último corrói os ossos. Então uma doença que vai tomando conta, e atinge até os ossos, até o tutano, até a pessoa não ter condições mais de levantar. É isso que a heresia faz. Coloca pessoas prostradas, faz com que as pessoas venham desanimar da fé, faz com que pessoas entendam que a igreja é só isso aí, é um bando de ladrão, um bando de mentiroso. Mas não é a verdade, amados irmãos. A igreja de Deus é santa, a igreja de Deus é pura, a igreja de Deus é imaculada. É ela que Jesus Cristo vai arrebatar, é a igreja dele. Os falsos ficarão de fora, amado. A Bíblia diz que de fora ficarão os cães, os mentirosos, os adúlteros, os feiticeiros e qualquer que ama e comete a mentira. Esses ficarão de fora. Mas aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro e têm o direito de entrar no céu pelos portais celestiais. Quem confiar em Cristo terá acesso à gloriosa presença de Deus, amado. A Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando. Não significa, amados irmãos,
impecabilidade. Impecabilidade só acontecerá na eternidade. Mas quem é de Deus não vive uma vida de pecado. Ele até vai cometer o pecado, ele até vai falhar, mas aquilo para ele vai ser tão calamitoso, tão duro, tão doloroso, que ele vai se magoar de ter entristecido o seu Senhor. Ele não aceita o pecado como estilo de vida, ele não aceita a mentira como normalidade, ele não aceita o adultério como se fosse só um caso, não. Ele enxerga como pecado, ele não quer pecar, ele não vive pecando, ele ama a Deus, amado. 1 Timóteo 1,18 em diante diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns se fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Irineu e Alexandre. Note que Irineu está nos dois textos de Paulo, tanto em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Eu percebo que Irineu, ele era o pilar da heresia. Era ele que ficava disseminando contenda, disseminando fofoca, disseminando heresia. E aqui Paulo já cita Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo falou: entreguei eles ao diabo para que parem de blasfemar. Na verdade, não foi nem o apóstolo Paulo que entregou eles ao diabo. É eles que se foram por suas próprias pernas para o colo do diabo. Paulo falou: vou deixar eles com o diabo, com Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Porque essa heresia, como diz aqui a palavra grega, ela vai, amado, tomando o corpo todo, causando inflamação, corrompendo toda a carne. E se o remédio não for aplicado oportunamente, o mal continua se propagando até corroer os ossos. Quando chega nos ossos, amados irmãos, é estado terminal. Você já viu quando o médico fala isso? Descobre o câncer em estado avançado. Aí o médico faz o exame, mas já tomou quase que 70% dos órgãos. E chega para o familiar e fala: eu preciso conversar sério com você. Por quê? Nós vimos que o seu marido ele está com câncer. E o câncer dele é maligno. E infelizmente o estado dele é terminal. Leve ele para casa, aplique alguns desses medicamentos aqui que vai aliviar as dores. Mas infelizmente, tudo que nos é como conhecimento da medicina, não tem mais nada para fazer por ele. Ele vai partir. E tem pessoas que infelizmente já estão assim na fé, em estado terminal da fé, porque permitiram a heresia penetrar, o engano os envolver. Então nós temos, amados irmãos, que perceber essa perversão da fé que nos últimos tempos tem acontecido. A Bíblia diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A Bíblia diz que o homem foi formado do quê? Do quê? Do pó da onde? Da terra. Então o que a Bíblia quer dizer? Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé em mim? Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé em você? A fé salvífica, a fé bíblica, o evangelho genuíno, ele vai achar? Ou ele vai nos encontrar pervertidos? Porque Paulo disse: os quais se desviaram da verdade, versículo 18, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverter a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus, ó glória, fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, ó glória, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. O que eu amo na palavra de Deus é que a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Deus, ele conhece você. Deus, ele conhece a mim. Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele sabe da pureza do seu coração. Deus sabe que você o ama. Ele conhece. Ele conhece quem é dele. Jesus, ele disse, João 6,37, todo que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aquele que me deu se perca, e que eu ressuscite no último dia.
Tudo que o Pai me dá, e se vem a mim o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ei, você está na mão de Deus, amado. Deus não vai te lançar fora. Ele vai guardar você, Ele vai proteger você, Ele vai fortalecer você, Ele vai promover fé o suficiente para você. Quando você estiver quase sucumbindo, Ele vai te levantar. Quando você se sentir desamparado, Ele vai te acolher. Quando você ficar sem esperança, Ele vai te dar o ombro. Quando você entender que já não há mais porta, já não há mais recurso, Ele vai ser a porta. A Bíblia diz que Ele é aquele que abre porta onde não há porta e fecha onde tudo, amado, está aberto. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele ama cada um de nós, amado. Aleluia. Isaías 43 diz, aleluia. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, Ele conhece você pelo teu nome, Ele sabe do teu RG, Ele sabe quem você é. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, ó glória, Daniel. Aleluia, nem chama arderá em ti. Lembra, Daniel, Sadraque, Mesaque, foram lançados na fornalha ardente. Mas irmãos, a Bíblia diz que aqueles que foram lançar eles na fornalha, foi queimado. Preste atenção, aqueles que querem queimar você, vão ser queimados primeiro, ó glória. Aqueles que falam mal de você, vão ser destruídos primeiro. Não é maldição não, amado, é a ordem da colheita, é a lei da semeadura. A Bíblia diz assim, não escarneceis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo como semear, Ele ceifará. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no Espírito, colhe vida eterna, aleluia. Aqueles que foram jogar eles na fornalha, morreram primeiro. E eles caíram lá dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida. A Bíblia diz que quando eles foram tirados da fornalha, nem cheiro de fumaça havia. Oh glória, aleluia. Eu creio nessa palavra, amado. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia será por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, ó glória, e dei os homens por ti aos povos pela tua alma. Deus, Ele está demonstrando a intensidade do amor dele. E a intensidade do amor dele, amado, não tem como monografar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de como? De tal, a palavra, de tal. De tal significa inatingível, inalcançável, incompreensível. Quando Deus pede a Abraão e Isaac, Isaac estava pronto para fazer o que Deus mandou fazer. Sabe por quê? A Bíblia diz em Hebreus que Abraão tinha consciência que se ele matasse o filho dele, Deus iria ressuscitá-lo. Tamanha era a fé de Abraão. Mas Abraão não conseguiu chegar até o fim. Deus conseguiu chegar até o fim. Ele entregou o filho dele para nos salvar. Ele entregou o filho dele para nos salvar. E essa é a esperança da nossa fé. A ressurreição. Esse é o fundamento, um dos fundamentos da fé cristã. A esperança da ressurreição. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Viverá. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que os discípulos ficaram tristes. A Bíblia diz que tinha 2 discípulos a caminho de Emaús, estavam indo embora de Israel, porque falaram: hoje é o 3º dia, ele não ressuscitou. Estavam tristes, abandonados, cabisbaixos. Falaram: a fé não é verdadeira, o Cristo é mentiroso. Só que Jesus se manifesta a eles glorificado, oh glória, e vai com eles no caminho, aleluia. A Bíblia diz que Cristo começa a falar com ele percorrendo pelas Escrituras. E a Bíblia diz que quando Cristo ia falando as Escrituras, a Bíblia diz que o coração deles vai se ardendo. E eles falam: fica conosco aqui. A Bíblia diz que Cristo ceia com ele. A Bíblia diz que Cristo desaparece diante deles. E eles falam: esse não é outro
senão o Filho de Deus. Ele é o Senhor. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, ou seja, a palavra de Deus inflamou o coração deles novamente. Aleluia. O poder da ressurreição, a esperança do crente. Quando as mulheres vão no túmulo ver se Cristo está lá, a Bíblia diz que elas vão correndo. Mulher símbolo da igreja. Só a igreja vai ver Cristo glorificado. Oh, glória. Aleluia. A igreja não vai ver um Cristo morto. A igreja vai ver um Cristo vivo, ressuscitado e glorificado. Mateus 28:5 diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde está o Senhor jazia, e depois imediatamente e dizer ao discípulo que já ressuscitou dos mortos. O nosso Deus não está preso mais no madeiro. O nosso Deus não está mais humilhado. O nosso Deus está glorificado. Oh, glória. Por isso nós devemos ter esperança. Por isso nós devemos ter esperança. A esperança da ressurreição. Nós não devemos permitir que ninguém tire essa esperança. Amado, eu creio isso como um ar que eu respiro. De que ainda que eu venha morrer antes da volta do Senhor, a Bíblia diz e me afirma que os mortos ressuscitarão primeiro. E eu creio nisso. Glória a Deus. Onde estiver um santo, homens de Deus que morreram afogados em navios, em plataformas, homens de Deus que em acidentes aéreos caíram em alto mar e nunca mais ninguém achou, homens de Deus que já vieram poeira, cinza, homens de Deus que foram decapitados, esquartejados, queimados, como foram no Jardim de Nero, homens de Deus que foram, as irmãos, esquartejados em praça pública. Quando o Senhor vier, o poder da ressurreição vai trazer a vida a esses homens de Deus, e eles vão ser glorificados pelo poder da ressurreição. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Filipenses 3,12, já estou terminando, diz assim a Bíblia: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20 e 21, olha o que Paulo diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, oh glória, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ele vai transformar nosso corpo abatido. O que é o corpo abatido? Suscetível à enfermidade, suscetível a se cortar, a sangrar, a ficar velho, a ter artrite, artrose, a ter problema de vista, como a irmã tem, como eu tenho. Esse é o nosso corpo abatido, fragmentado, frágil. Um corpo que tem fome, precisa beber água, precisa dormir. Mas quando o Senhor vier, a Bíblia diz que Ele vai transformar esse nosso corpo abatido. A Bíblia diz que o sol não vai precisar de luz, porque a luz é o próprio Senhor. Ele é o sol da justiça. Então nós temos que ter essa esperança, igreja, que um dia nós vamos ter um corpo diferenciado, um corpo restaurado. Minha tangedora, por gentileza, vem me acompanhar que eu já estou acabando. Tem um texto da Escritura que eu vou ler agora para vocês, que mostra o que está acontecendo nesses últimos dias. Vocês perceberam que a terra está se revoltando contra o homem? As pedras estão matando os homens. A chuva está matando os homens. Os morros, os montes estão matando os homens. Sabe por quê? Porque é uma profecia em Gênesis que diz que quando o homem caiu, a terra produziria espinhos. A terra não foi feita para produzir espinho.
A terra foi feita para sustentar o homem, dar guarida ao homem. Mas quando o homem caiu, pecou, a Bíblia diz que a terra começou a produzir espinho. Não tinha chuva, igreja. Não existia chuva. Existia um orvalho que regava a terra. Um orvalho suficiente para regar a terra e fazer a terra produzir. Mas agora, por causa do pecado, as chuvas violentas e absurdas estão assustando os homens. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens desmaiariam de terror pelo bramido dos mares. Pelo bramido dos mares. Sabe o que? Tsunami, maremoto, terremoto como teve agora, essa semana. Não sei se foi na Indonésia, não sei qual lugar que foi, não teve agora essa semana. Terremotos. Ah, mas terremoto sempre aconteceu. Mas em curto período de tempo, nunca. A intensidade dos fatos mostra que Jesus está voltando. Não é os fatos em si, é a sequência dos fatos em si que mostra que Jesus está voltando. A terra está revelando isso. Sabe por quê? Porque a terra também, amado, aguarda ser regenerada, ser redimida. A terra tem lugares magníficos, como lá em Capitólio, em Minas Gerais. Lindo aquele lugar, sim ou não? Magnífico, lindo. Mas a terra, por causa do pecado de Adão, também foi subjugada. Mas ao mesmo tempo que a gente vê a beleza da terra em alguns lugares, a gente vê a miséria da terra em outros lugares. Lugares desérticos, lugares áridos, onde não promove beleza, vida, só vê morte. Mas quando Cristo voltar, Ele vai restaurar até o globo terrestre. A terra vai ficar magnífica, tremenda, excelsa. A Bíblia diz que nós teríamos relacionamento com o próprio leão. O leão não era carnívoro. O leão, amados irmãos, era vegetariano. E o que o leão hoje é carnívoro? Por causa do pecado. O pecado é a coluna que sustenta o inferno. O pecado é a coluna do diabo. Romanos 8,18 diz a Bíblia. Deixa eu correr. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, ó glória. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Olha, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e que é Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu propósito, seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, lembra do texto? Deus conhece os seus. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. A glória. Que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Nós vamos voltar, amado, a ser como nós éramos. 1 João 3,2, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e Ele é manifesto que havemos de ser, aleluia. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro.
Paulo está falando, quem ama a Deus, busca a santidade de Deus. Quem ama a presença, busca a presença. Quem é do Senhor, busca o Senhor. Quem é de Deus, se submete a Deus. Espera por Deus, amado. Aleluia. 1 Coríntios 15, 20, eu termino nesses textos. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória! Versículo 42 de 1 Coríntios 15. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se em corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito homem vivente. O Adão último em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. O qual é o celestial, tais também são os celestiais. Assim, olha isso aqui, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Você está vendo essa imagem física aqui? Essa pele, essa cara minha preta? Você está vendo? Essa imagem minha aqui é de Adão. É do Adão que pecou, que desobedeceu. Esse corpo aqui que pega gripe, pega covid, pega enfermidade. Esse corpo aqui é de Adão. É a imagem de Adão. Mas após a fé em Cristo, nós vamos trazer a imagem do celestial, a imagem de Cristo Jesus. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém isto: o que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e o que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, ó glória: travada, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, ó glória, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus já não deu a vitória, amado, em Jesus Cristo. É como se nós soubéssemos o final do filme. Perseverando, eu já sei que eu venci. Por isso, sede firme, sede constante, sede abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não seja pervertido pela fé, não seja destruído pelas heresias, não seja influenciado pelos maus comportamentos e exemplos que se dizem cristãos e não são. Olhe para a galeria dos heróis da fé, olhe para o exemplo de Cristo, olhe para o exemplo dos apóstolos, olha para o exemplo de homens fiéis que ainda estão na terra, olha para o exemplo das mulheres fiéis que ainda estão na terra, olha o exemplo de Sara, olha o exemplo de Esther, olha o exemplo de Débora, olha o exemplo de Raabe, olha o exemplo de Maria, olha o exemplo de Timóteo, olha o exemplo de Paulo, olha o exemplo de Pedro, olha o exemplo de Mateus, olha o exemplo de Lucas, João, olha o exemplo dos apóstolos. Eles foram fiéis, igreja. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê, oh glória. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E você
palavra, para que você possa ficar fortalecido, para que você venha sair daqui com a alegria da salvação, que você venha sair daqui regenerado, fortalecido, agradecido, dando graças ao Senhor pela morte do seu filho, pela ressurreição do seu filho, pela promessa do seu filho, que voltará para nos buscar, amado. Essa é a nossa esperança. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.